Estão a contas com o Serviço Nacional de Investigação Criminal 2 cidadãos de nacionalidade estrangeira por suposta tentativa de branqueamento de capitais. Dos referidos indiciados, um é de nacionalidade maliana e o outro costa-marfinense, de 35 e 38 anos de idade, respectivamente. Ambos foram detidos a bordo de um avião com destino à China, na passada sexta-feira, no Aeroporto Internacional de Maputo. Segundo João Adriano, porta-voz do Cernic da cidade de Maputo, o valor estava a ser transportado para fins não muito claros. Esta é uma ação que o Cernic realizou com vista a fazer o corte de um possível branqueamento de capitais em prejuízo do nosso país. Importa aqui frisar que a detenção destes indivíduos aconteceu sim a bordo do avião e foi no último minuto que o voo ia decolar, que o Cernic tomou conhecimento da existência desses indivíduos naquelas condições e fez questão de, em colaboração com as outras forças presentes no aeroporto de Maputo, entrarem ou pedirem autorização para entrar no voo e para localizar esses indivíduos. No interior fizeram questão eles de até esconderem o valor dentro do banheiro, mas como havia evidências de que aquela mala, aquela mochila contendo o valor estava lá, o trabalho foi feito no sentido de revistar todos os compartimentos e a mala foi encontrada de facto dentro do banheiro. Quando foi encontrada a mala, os indivíduos identificaram-se como proprietário do valor e não conseguem justificar a razão da omissão dessa declaração perante as autoridades aduaneiras. Então, para nós, não há dúvidas que esses indivíduos têm este valor conseguido de forma criminosa. Nós estamos aqui a lutar, a combater o crime organizado no nosso país, então não se pode permitir que essas evidências passem assim de leve. Precisamos de clarificar, em sede da investigação, a origem verdadeira desse dinheiro. Questionado sobre a possibilidade do envolvimento de funcionários do aeroporto de Maputo para a facilitação do ato, o porta-voz do Cernic diz ser necessário aprofundar o trabalho para apurar como é que os indivíduos conseguiram entrar no voo com a mala contendo o valor não declarado. Este é um trabalho que está sendo feito no sentido de aferir como é que eles conseguiram chegar, entrar a bordo do avião sem que este valor seja detectado, porque há equipamentos naquela entidade que faz a revista de todas as malas, bagagens dos passageiros, mas eles conseguiram entrar no voo naquelas condições. Então, um trabalho está sendo feito no sentido de aferir se haja alguma conivência ou não dos colaboradores daquela entidade. Os suspeitos confirmam ser proprietários do valor e alegam ser provenientes das receitas das suas lojas de venda de vestuário e calçado na cidade de Maputo, num negócio que já dura há 15 anos. Ele meu irmão falou isso só. Não sabia que tem que declarar o valor. Então entrou no avião, depois eles nos chamaram para sair. Tem loja assim, vendo roupa, sapatilhas. O problema é que isso não declarou dinheiro, era isso só. Não declarei porque o valor foi, não sabia que se declara o valor. A pressão foi meu, ele, mas tem outras pessoas, mas tá 5 pessoas. Então outros estavam na China, então eu também tinha meu valor, né? Como eles já foram, então é uma coisa de levar esse aqui, entregar meu irmão lá, para fazer compra para mim. Na mesma ocasião, Cernic apresentou um indivíduo de 33 anos, detido após a invasão na cadeia máxima de segurança em dezembro do ano passado, onde tinha cumprido 7 dos 12 anos de prisão, por crime de ofensas corporais, que resultaram na morte de um cidadão. A cidade de Maputo é palco desde esta segunda-feira do Fórum Lusófono da Governação da Internet. Trata-se do encontro em que os participantes refletem sobre os desafios impostos pelo uso dos meios digitais em diversos setores de atividades, situação que torna a maioria dos países vulneráveis aos crimes cibernéticos. É um mundo interconectado. Os desafios que enfrentamos não conhecem fronteiras. Por isso, é imperativo que países trabalhem juntos para desenvolver políticas e práticas que promovam uma internet mais segura e acessível. Moçambique ratificou a Convenção de Malabo sobre proteção de dados e privacidade e o país foi convidado em abril de 2024
É neste contexto que a secretária permanente do Ministério das Comunicações e Transformação Digital, Nilza Miquidade, defendeu a necessidade de maior colaboração dos países da CPLP no combate aos crimes cibernéticos. Porque, segundo ela, para além de pôr em causa a soberania, atrasa o desenvolvimento económico e social dos países. A inteligência artificial constitui um dos temas em discussão e gostaríamos de partilhar com Moçambique é um dos países pilotos da adoção dos princípios de ética e do uso responsável de inteligência artificial em todas as áreas de desenvolvimento econômico e social. Referir que o processo de elaboração da proposta da Estratégia Nacional de Inteligência Artificial iniciou na semana passada e conta com o apoio da Unesco e de outros parceiros de desenvolvimento. Nilza Miquidade aproveitou a ocasião para apresentar a experiência de Moçambique no combate aos crimes informáticos. Gostaríamos de partilhar que o país se encontra em processo de elaboração de vários instrumentos orientadores e do quadro legal e regulamentar de tecnologias de informação e comunicação a destacar a proposta da Lei da Segurança Cibernética, a proposta de Lei de Crimes Cibernéticos, a proposta de Lei de Proteção de Dados Pessoais, a proposta da Política e Estratégia Nacional de Governação de Dados, a proposta da Estratégia Nacional de Inteligência Artificial, a proposta da Estratégia do Governo Digital e a proposta da Estratégia Nacional de Transformação Digital. A conferência tem a duração de 2 dias e conta com a participação dos representantes de todos os países membros da CPLP. Arrancou este domingo na cidade da Beira o primeiro Conselho Nacional do Partido Anamola, um dia depois do seu lançamento oficial. Durante a sua intervenção, o presidente da Anamola, Venâncio Mondlane, afirmou que a justiça social, ética, moral e o combate à corrupção são os princípios que esta formação política defende. Então, um dos princípios inegociáveis do Anamola é exatamente o princípio da justiça social. Quer dizer, não podemos defender nenhuma política pública, não podemos defender nenhum programa de governação se isso não atravessar ou passar pelo eixo da justiça social. Portanto, se isto não servir para os outros, não servir para a comunidade, então não vai servir para ninguém. Portanto, isto é fundamental para nós, um dos valores fundamentais da nossa luta. Outra questão também para nós é a questão da ética política. A integridade. Nós definimos isto como um valor central da Anamola. Se você não é íntegro, você não vai cumprir nem com a sua palavra, você não vai cumprir com nenhuma promessa, nem eleitoral, nem qualquer outra que você fizer. Então, essas duas são mais ou menos 8 valores que nós temos de princípios, mas eu salientei aqui 2. Que achei fundamental, que é a justiça social e a questão da integridade, ou então ética política. Isto é fundamental. Portanto, todos nós estamos aqui, queremos nos apresentar à sociedade com base nestes valores. Depois destes valores é que nós podemos começar a falar de algumas questões técnicas, concretas. E uma delas é o que aqui acabei de dizer, que tem a ver com boa governação. Para haver boa governação, um dos elementos fundamentais é um combate firme, cerrado e inegociável à corrupção. A corrupção em Moçambique, segundo um estudo do Banco Africano de Desenvolvimento e de um dos institutos de pesquisa de Moçambique, dizem que desde 1975, da independência nacional até hoje, a corrupção consumiu ou desviou, digamos, do investimento público 15 bilhões de dólares. Para Venâncio Mondlane, deve haver a despartidarização do Estado, a reforma da justiça através da autonomia financeira e a reforma do sistema eleitoral. Crucial, para tocar alguns aspectos pontuais, despartidarização do Estado. Isto é fundamental. Não é? Há vários termos. Não é? Eu lembro-me, já estive numa outra formação política, como não queríamos usar o termo despartidarização, porque achávamos que estava um pouco gasto, então nós usamos o termo apartidarização. Mas acaba dando a mesma coisa. Na verdade é retirar influências, a promiscuidade do partido que está a governar ou outros nas instituições públicas. Aquilo que os brasileiros tiveram um termo que eu gostei bastante, achei muito interessante a forma como o Brasil chama isto. Eles dizem que eles querem construir um Estado impessoal, um Estado que não olha para a pessoa, para o partido, quem é e deixa de crer. E fizeram um documento, um calhamaço,
para garantir o Estado pessoal, que é uma coisa impressionante. Eu penso que esse é um bom exemplo de estudo para nós de como é que nós operacionalizamos esse termo de despartidarizar um Estado ou apartidarizar um Estado. Tornar um Estado neutral, né? Um Estado neutro perante a sociedade, perante as pessoas. Isto é fundamental para nós. Outra questão essencialíssima, o nosso presidente do Conselho Jurisdicional, ele disse assim, anda-se a falar muito aí de reforma do Estado, nós também nós no nosso manifesto colocamos muitos pilares sobre a reforma do Estado. Temos, não sei, cerca de 7 ou 8, 9, 10 pontos. Eu disse que eu resumiria tudo isto num único ponto. Eu estou perguntando a ele, mas quando ele respondeu, eu disse, a única reforma que uma vez feita afeta todos os outros setores, diz que é a reforma da justiça. Se a justiça for imparcial, autônoma, independente, objetiva, afeta tudo. Afeta a economia, afeta a sociedade, afeta a cultura, afeta o Estado, afeta tudo. Então, de fato, acabamos por essa via dar um enfoque muito grande na questão da reforma da justiça. E uma das questões da reforma da justiça que nós queremos focalizar é a questão do dinheiro. Porque hoje em dia, a supremacia que existe do governo sobre o sistema de justiça é por causa do orçamento. Portanto, o governo controla o orçamento do sistema de justiça, então o sistema de justiça não pode, os tribunais não podem funcionar como verdadeiramente um órgão de soberania, porque existe quem lhes controla o dinheiro. Então o nosso grande enfoque hoje é a questão da autonomia financeira do sistema de justiça. A execução orçamental do sistema de justiça tem que ser profundamente, totalmente e absolutamente autônomo. Sobre o diálogo político inclusivo em Moçambique, Mondlane defende que o seu partido é a fonte da existência deste diálogo político inclusivo. Diálogo político inclusivo. Nós, como vocês sabem, demonstramos interesse profundo em fazer parte do diálogo político, apesar de algumas situações não muito, digamos, recomendáveis que foram surgindo nesse percurso. E o nosso posicionamento continua a ser o mesmo, mas vocês sabem que estamos praticamente excluídos do diálogo político. É uma coisa incrível. Este diálogo político, inclusive, surge hoje. A força motriz é exatamente o projeto Anamola. O projeto político Anamola é que é, digamos assim, a fonte primária da existência do diálogo político inclusivo. Venâncio Mondlane sublinhou que a aderência da plataforma de inscrição para tornar-se membro do partido Anamola, em 7 horas após o seu lançamento, já havia se inscrito 15 mil membros. O conselho, que decorre na cidade da Beira, junta mais de 200 membros do partido. O jogo da primeira eliminatória de acesso à fase de grupos da Taça da Confederação Africana de Futebol, envolvendo as formações do Ferroviário de Maputo e o AS Fanalamanga, arrancou com os anfitriões a tentar impor-se dentro das 4 linhas. Mas foram os visitantes que deram o primeiro sinal, com este remate frustrado por Guirrugo. Preocupados, os locomotivas da capital empreenderam uma investida, mas no capítulo final, Elias Macamo, bem servido por Nelson, cabeceou para fora. Aos 11 minutos, a turma do Fanalamanga, num lance de bola parada, voltou a tentar a sua sorte, obrigando a uma defesa apertada do guardião de Ferroviário de Maputo. Na sequência, os donos da casa procuraram abrir o ativo, com Celso a adiantar-se. Mas, na tentativa de fintar, o guarda-redes malgacho o inviabilizou, deixando incrédulos os adeptos e os jogadores dos locomotivas. Foram várias tentativas dos treinados de Carlos Manuel em tentar inaugurar o marcador ainda na primeira parte do encontro, mas tal não aconteceu, pois continuavam a pecar no capítulo da finalização. E foi com o nulo que se foi ao intervalo. Na etapa complementar, a locomotiva da capital arrancou com intenções claras, mas tudo corria mal na finalização, o que deixava os adeptos enfurecidos. As tentativas em chegar ao golo não cessavam de parte a parte, mas os donos da casa é que cercavam mais a baliza contrária. Mas o tento teimava em aparecer. Contra a corrente do jogo, este só veio aparecer para os visitantes, o que gelou o Estado Nacional do Zimpeto.
Conformados e puxados pelos adeptos, os donos da casa procuraram ir atrás do prejuízo e só restabeleceram a igualdade aos 82 minutos por intermédio de Talinho, que respondeu a uma recarga devolvida pelo travessão. A partida terminou com o resultado de 1-1 no marcador e a consequente divisão de pontos. Este resultado coloca os Locomotivas de Maputo numa situação de alto risco, pois a decisão será na próxima sexta-feira, no campo da Associação Black Bulls, quando as duas equipas voltarem a cruzarem-se para o jogo da segunda mão. O Ferroviário da Beira confirmou um bom momento no Moçambola 2025 ao derrotar o Xingal de Tete por 1-0 em partida da 16ª jornada disputada no estádio de Chiveve. O desafio começou equilibrado, com as duas equipas a procurarem impor o seu jogo, mas sem eficácia no último terço. Apesar do domínio territorial dos Locomotivas, o Xingal mostrou boa organização defensiva e conseguiu levar o empate sem golos para o intervalo. Na segunda parte, a turma do Chiveve intensificou a pressão e criou mais oportunidades, mas a resistência dos visitantes só foi equilibrado aos 79 minutos. O médio Dário Melo, que ainda não tinha marcado nesta temporada, aproveitou uma jogada construída pelo corredor esquerdo para inaugurar o marcador e dar os 3 pontos ao Ferroviário da Beira. 1-0 foi o resultado final que culminou com a alegria dos donos da casa. Por sua vez, Aquil Marcelino diz estar satisfeito com os 3 pontos, apesar do entendimento que a sua equipa podia fazer mais golos. Acabamos por mais uma vez conceder este balão de ansiedade que a equipa tem tido durante o jogo e acaba culminando com essas vitórias magras. Porque a gente cria, a gente não marca e é muito complicado. Mas valeu pelos 3 pontos, porque o mais importante era vencer o jogo. Segunda parte, posicionámos melhor a equipa, fizemos o forcing, encurralámos o Xingal lá atrás e foi com jogadas de insistências que a gente conseguiu fazer o golo. E estamos de parabéns todos pelo salto que a gente está dando, jogo a jogo, e vamos continuar a trabalhar assim e tentar fazer o nosso melhor até o final da época. Estás satisfeito com esse resultado ou esperava mais? Não, eu saio satisfeito pelo resultado que foi vencer o jogo. Eu esperava mais, claro que esperava mais, por aquilo que a gente está produzindo, merecíamos mais, sobretudo hoje. A equipa, depois de fazer o jogo na quarta-feira, frente à ADV, e logo jogar hoje a domingo, e tivemos a frescura que nós tivemos, a intensidade que tivemos, foi muito positivo aquilo que foi a atuação dos meus jogadores. Arthur Macassar, treinador do Xingal do Tete, diz que apesar da derrota, o adversário jogou bem e fala sobre algumas falhas defensivas da sua equipa. É triste por não ter saído aqui com ponto, mas já vínhamos trabalhando nesse jogo com muitos detalhes, apenas, como dizem, ao apagar das luzes sofremos. Futebol tem isto, nós entramos aqui nesse jogo a saber que teríamos muita dificuldade, mas depois fomos criando situações que íamos pondo o jogo leve, procuramos finalizar, o gol tema não aparecer, o Ferroviário numa bola parada, numa desconcentração e sofremos o golo. Como disse, o futebol é feito de alguns detalhes, mas levantar a cabeça, procurar trabalhar para o campeonato. Com este triunfo, a equipa da Beira sobe do 4º para o 2º lugar da tabela classificativa do Moçambola 2025, agora com 26 pontos, ficando a 6 do líder da União Desportiva de Songo. Já o Xingal permanece no 7º posto com 18 pontos, mas com um jogo em atraso que pode ser determinante na luta pelo top 6. Com imagens de Gilberto Botão, Faruco Alberto, TV Focus, Beira. Este jogo esperavam que o resultado não fosse 1-0, mas sim 2 ou 3-0. De facto, eu na qualidade de sócio sinto que não estou completamente satisfeito, a semelhança de tantos outros não estão completamente satisfeitos. O que está a falhar? Sentimos que a equipa ainda falta algum entrosamento, sinto que a equipa técnica ainda deve melhorar o treinamento, por forma que a equipa possa desenvolver o melhor futebol que nós, os adeptos, os sócios e a direção do Ferroviário almeja que a equipa possa melhorar para poder atingir
o título de campeão nacional. Que achamos que o treinador deve melhorar nas suas opções técnicas, sobretudo o homem de jogo do dia de hoje, que é o Dário. Sentimos nós que ele já deve merecer mais oportunidade de entrar, ainda que entre segunda opção técnica, entre a segunda parte, mas que seja dado mais minutos no campo. Os que estavam aí viram sim, o Ferroviário está a evoluir, está num bom caminho. Sofremos primeira parte, mas na segunda parte, segundo o estilo tático do treinador, aquelas substituições, valeu a pena, Dário entrou, matou o jogo, ganhamos. Como adepto é preocupação, mas acredito eu que a equipa tem jogadores, tem qualidade, se calhar um pouco mais de treino, um pouco mais de atitude, acredito eu que os gols vão aparecer. Esperava 3-0 ou 4-0 mesmo com o Ferroviário, com o Xingale, mas não foi isso. Graças a isso mesmo. E quais são as melhorias que gostaria de ver, sobretudo como adepto, para ver este sucesso do Ferroviário que tem esperado? Em primeiro lugar, queremos agradecer para eles, melhora muito no ataque. Está muito fraco mesmo. Exemplo de aquele 25 não está a fazer nada, mas de tentar ali tirar um bom jogador, meter aquele, mas vamos tentar trabalhar com o treinador para as coisas mudar. Apesar das críticas deste jogo que ocorreu aqui nos Caldeirões do Chiveve, os adeptos entendem que o Ferroviário da Beira melhorou muito nos últimos jogos, mas no entanto sentem-se satisfeitos e por outro lado entendem que a equipe tem que trazer mais empenho, de modo a satisfazer os adeptos e aos donos da casa. Com imagens de Gilberto Botão, Faruco Alberto, TV Focus, Cidade da Beira. O campeonato da cidade de basquetebol conheceu neste fim de semana mais uma noite histórica. Com o Costa de Sol a revalidar o título em séniores masculinos, depois de vencer o Machaquene no jogo 5 da final por 66-55. Com este trunfo, os canarinhos fecharam a série em 3-2. Esta foi a final que mais tivemos que dar muita luta. O Machaquene está de parabéns, deu muita réplica, teve que tirar o melhor de nós e nós nos esforçamos, tivemos que trabalhar duro para ganhar este jogo e é um sentimento de muita alegria e de concretização. É um jogo, nós sabíamos que you are together for one, bro. Os dois últimos jogos, that's uma equipa de Costa do Sol. Que isso, meu? Senhor, alô. O que se passa numa equipa de Costa do Sol para o último jogo e perdemos os outros jogos? Bem, nós sabíamos que eram 5 jogos, nós só tínhamos que ganhar 3 dos 5 jogos. Não importava se tínhamos que ir à negra ou não, só tínhamos que ganhar 3 jogos. Trabalhamos, nos esforçamos e ganhamos os 3 jogos. Conseguimos ultrapassar essa barreira que eles nos colocaram e somos campeões da cidade. Outra coisa que eu quero dizer também, ainda não terminou, a época ainda não terminou só em Maputo, ainda falta o Campeonato Nacional. Vamos continuar a trabalhar para parecer ainda melhor no Campeonato Nacional. Já em femininos, o Ferroviário de Maputo conseguiu empatar a play-off da final, a melhor de 5 jogos. Nesta terça-feira, joga-se a final diante de Costa do Sol, que iniciou com uma vitória de 2 jogos consecutivos. Um bocadinho idêntico em relação a ontem, mas tivemos no começo alguns turnovers e fez com que a gente perdesse a clara evidência ofensiva, mas muito depressa conseguimos equilibrar, melhoramos muito a defesa e depois valeu-nos aquilo que era a nossa superação ofensiva. Está igualado o play-off, falta mais um jogo, ainda não há vencedor e o que nós queremos é continuar a ter os pés bem assentos no chão, continuar a trabalhar, manter o nosso foco e objetivos e pensar naquilo que poderá ser o próximo jogo. Em primeiro lugar, dar parabéns ao Ferroviário pela vitória. Acredito que tentamos melhorar aquilo que foram nossos erros de ontem, entramos bem por acaso, mas vem de cima aquilo que é a maturidade e a experiência que a equipe de Ferroviário tem. Se forem a ver, a equipe de Ferroviário tem jogadoras muito experientes, estão sempre tranquilas e com uma capacidade ofensiva e claratividade daquilo que é ataque. Nós vamos gerindo aquilo que temos, que é a juventude, falta de experiência, sempre cheio de ansiedade e com pressa de fazer as coisas. Mas nada está perdido. Da mesma maneira que ganhamos os primeiros 2 jogos, o Ferroviário ganhou os 2 jogos agora, vamos continuar a trabalhar e vamos corrigir. Acreditamos que num e outro detalhe tivemos melhor que ontem. Agora temos que continuar a melhorar outros detalhes para ver se conseguimos amanhã ou no último jogo, que é um jogo de tudo ou nada, alcançar o objetivo.
será na Catedral do Basquetebol, o pavilhão do Machaquén, a realização da disputa final. Depois de anos de paralisação e marcado pelas ruínas das suas infraestruturas, o Sporting da Beira voltou a dar sinais de vida. A direção do clube lançou neste sábado uma campanha de angariação de fundos com o objetivo de resgatar a história da agremiação desportiva, recuperar instalações degradadas e devolver esperança aos beirenses. Não é que estamos a dar um salto de que temos que reconstruir porque isto é nosso. É da comunidade, é da Beira, está com uma localização simplesmente estratégica, então queremos que o desporto acorde um bocadinho e atinja outros patamares, criando uma série de infraestruturas desportivas para a nossa juventude e para podermos tirá-los das vicissitudes, das drogas, bebidas e companhia. É assim, a Escola Internacional da Beira é uma escola muito interessante. Ela pertence à comunidade. Muitos pensam que tem um dono, mas a Escola Internacional da Beira não tem um senhor dono. Ela pertence à comunidade. Cada encarregado de educação que tem filho lá na Beira, ele tem titularidade sobre o clube. Então o que nós fazemos? Sempre que temos objetivos, vamos a eles. Eles estão sempre dispostos a abraçar a causa, usando aquilo que eles podem para ajudar a nos conectar e, junto disso, procurar pessoas que abraçam as causas que nós temos. Diga não às drogas e diga sim ao desporto foi o lema encontrado pela Beira International School, uma instituição de ensino privado que viu uma oportunidade através do amor ao desporto. Organizou, junto do clube, diversas atividades onde alunos, professores, pais encarregados de educação envolveram-se numa corrida denominada Corrida Solidária. A Escola Internacional decidiu ajudar, organizando uma corrida solidária, onde todos os meninos têm que procurar patrocínios por cada quilómetro que conseguem andar e depois o patrocínio é multiplicado pelos quilómetros que conseguem fechar e esse patrocínio depois vai para a reconstrução do Clube Sporting da Beira. Eu acho que é um movimento muito bonito que aqui o Sporting criou para nós hoje, porque também traz para as nossas crianças ou os estudantes um espírito solidário. Então podemos ver que as crianças aqui estão a correr de forma efusiva para poderem arrecadar o máximo que podem para o Sporting. Moçambique já foi uma referência em termos de esporte, naquele nível do continente, nível mundial, na área de futebol, basquete, badminton, hóquei em patins. E hoje em dia tudo isso está a desaparecer, né? E um dos grandes motivos é exatamente por falta de espaço, de infraestrutura onde as crianças podem evoluir. É isso aí, Mr. Muniz! Estes foram os passos de uma dedicação onde os mais empenhados mereceram uma premiação. Sinto-me feliz e bem porque eu achava que alguém tinha corrido mais, mas parece que não. Sinto muito orgulhosa por tendo os meus fundos para conseguir estabelecer a nova... Está emocionado. Eu me sinto muito feliz, pois esse clube não é só para nós, nossa escola é para todos da Beira, as crianças que querem fazer desportos, né? Não temos muitas infraestruturas para desportos, só temos ferroviário, agora já temos campos de futebol, campos de futebol, campos de basquete, me sinto muito feliz. Importa referenciar que esta é uma ação de solidariedade e responsabilidade social que a escola tem levado a cabo uma vez por ano, sendo que desta vez foi o Clube Sporting da Beira a beneficiar-se deste amor ao próximo através de uma corrida solidária de angariação de fundos coletados por aquela instituição de ensino. Com imagens de Gilberto Botão, Faruque Alberto, TV Focus, Beira. Numa altura em que a Expo 2025 aproxima-se do fim, o pavilhão de Moçambique concebeu uma programação cultural rica para fechar a última fase com apoteose. As primeiras apresentações foram de música, com os artistas Mr. Nhungwe e Tony Camacho de Tete a brilharem nos palcos da Expo. Mr. Nhungwe emocionou-se com o calor do público e não conteve lágrimas. Em simultâneo e num outro palco da Expo, os artistas Hamilton Jordão e Jorge Juma
da província de Sofala fizeram uma perfeita fusão entre a percussão e a pintura em tempo real. Acredito que muitos artistas, sempre quando começam suas carreiras, tendem a dar voos mais altos. E para mim foi a primeiríssima vez que saí da província de Tete e sair de Moçambique, e sair de África para a Ásia e representar Moçambique através da música. Portanto, já representei a minha província várias vezes, mas representar Moçambique é a primeiríssima vez e foi espetacular. Então foi mesmo tudo natural e foi uma apresentação assim ao vivo, não foi de pintar antes no ateliê, foi como se fosse uma sala de exposição e ateliê ao mesmo tempo. Então trabalhou-se ao vivo, o público assistir, então foi muito bom. Eu estou muito satisfeito pela experiência e acredito que se calhar não é só esta vez, poderão aparecer mais oportunidades. O evento foi marcado ainda pela atuação simultânea em formato presencial e híbrido da orquestra constituída por alunos da escola Azushi Junior High School Music do Japão e do grupo de dança da escola secundária de Albazine, oriunda de Moçambique. Foi bonito ver alunos do Japão e de Moçambique a colaborarem. Este é o resultado da cooperação entre os dois países. E é preciso frisar que essa relação é histórica, desde o tempo em que o moçambicano Yasuki foi transformado em samurai no Japão. O programa cultural de Moçambique na Expo continua e está em agenda música tradicional, oficinas de moda, workshop de timbila com Machum Zango nos próximos dias 3 e 4 e, por fim, o grande espetáculo multidisciplinar que vai encerrar a participação de Moçambique na Expo 2025, marcado para 6 de outubro.